2, 1. Iniciamos agora mais um episódio do nosso Vozes do MT. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Tânia Halber e falamos direto aqui do Estúdio Bolha, aqui no Shopping Estação, com a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. E hoje o que nós vamos falar aqui, o assunto que nós vamos abordar, talvez você já tenha sentido na pele, já tenha vivido alguma situação. Então fica o convite, continue aqui com a gente. Nós estamos iniciando mais um episódio da nossa série especial Parceria Responsável. Não é não. Você já ouviu essa expressão? Ela parece muito óbvia e talvez você fale, todo mundo entende isso, o que quer dizer? Mas nem sempre é assim. E nós, mulheres, talvez já tenhamos passado situações aí bem delicadas por conta disso. E é por este motivo que em 2023 foi aprovada uma lei que criou um protocolo chamado Não é Não. E é sobre ele que nós vamos falar aqui. Mais precisamente, como ele é aplicado na prática por estabelecimentos comerciais. O protocolo tem um objetivo, que é prevenir e evitar situações de constrangimento e violência contra as mulheres. São condutas, medidas que podem ser adotadas. Mas a gente fica assim, mas como que isso acontece na prática? Para falar sobre isso, eu recebo aqui hoje dois convidados, né, nessa parceria com o Ministério Público, nesse projeto Diálogos com a Sociedade, os empresários Fernando Mack e Ana Carolina Mack, que também é advogada, proprietários do Brasido Restaurante. O Brasido que traz aí uma proposta de oferecer muito mais que gastronomia para os seus clientes, experiências, e nós vamos entender por que isso e como isso acontece agora. Muito bem-vindos aí ao nosso Vozes do MPMT. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, a alegria é nossa. Falar não só do nosso negócio, mas principalmente da questão de relação, né, de pessoas, porque eu acho que a nossa empresa são mais de 70 colaboradores, né, e a gente recebe milhares de clientes por mês, então essa relação a gente tenta diminuir ao máximo, deixar ela confortável, reduzindo o atrito, né, e entendendo, obviamente, dentro das leis e do conforto, a gente cuida das pessoas, né? O que a gente mais fala lá dentro é cuidar das pessoas. Então a gente está feliz com o convite do Ministério Público, de falar um pouco eu sou cozinheiro, mas como empresário a gente tem algumas coisas que a gente tem que estar atento, né? Então aí trouxe Carol, que além de advogada também é minha esposa, minha sócia, e essa parte de cuidado com a equipe, né, de treinamento, não só da nossa relação com o consumidor, mas da relação dos nossos colaboradores com essas milhares de pessoas que vão para essa experiência, ela que tem conduzido nessa questão mais jurídica e tudo mais. E aí a gente vê questões talvez que parecem muito óbvias, mas quando nós estamos lidando com pessoas, né, como um restaurante, precisam ser bem cuidadas. E iniciamos aqui trazendo, né, essa fala do protocolo Não é Não. O Ministério Público ele tem realizado muitos treinamentos com estabelecimentos, empresários, colaboradores, para que isso possa ocorrer na prática, né? Saber quais aí os parâmetros, as condutas que podem ser adotadas, como ajudar mulheres, como identificar mulheres. E agora, assim, a gente sempre fica assim, mas e lá na prática, né? Falando ali a legislação que está escrito, ok, na prática, como isso acontece? Como que vocês têm, né, tornado isso realidade? Então, toda empresa tem uma responsabilidade social e o Brasido, ele cumpre o seu papel, né, dentro da sociedade. Eu sou advogada, né, desde 2006 e eu sempre atuei nessa área de restaurantes na parte de orientação empresarial, né? Orientação com relação às leis trabalhistas, orientação em relação às boas práticas, né? As legislações são pertinentes ao segmento da gastronomia, né? A gente chama isso de compliance, né? Então, dentro do Brasil, eu sou encarregada hoje dessa parte de governança e compliance. E o que a gente faz? A gente capacita, a gente educa, a gente instrui. Então, para além dos treinamentos, né, do treinamento Não é Não, a gente fez outros treinamentos também de Lei Geral de Proteção de Dados, né, treinamentos sobre assédios.
E dentro desse escopo de assédio, né, surgiu a Lei 14.786, que instituiu o protocolo Não é Não. E nós somos convidados pela Abrazel, que é a Associação Brasileira de Isso. Bares e Restaurantes. Uhum. E lá nós tivemos uma aula, né, da doutora Gileade, doutora Judá Marcondes. Doutora Gileade é promotora de justiça, Isso. doutora Judá delegada. E elas nos apresentaram, né, com muita clareza, com muita tranquilidade, porque era um público muito diverso. A Abrazel convidou empresários do segmento da alimentação. Né? Eu, como advogada, eu tenho mais facilidade de entender, interpretar e repassar. Que é da área jurídica. Sim, mas tinha um público muito diverso lá na apresentação. E eles, com muita clareza, muita tranquilidade, passaram o protocolo Não é Não para essas pessoas que estavam lá. E a partir daí nós levamos isso para dentro do Brasido, né? O Brasido, ele tem uma aderência com o público feminino muito grande. Então a nossa preocupação é o bem-estar de todos, homens e mulheres. Mas em relação ao protocolo Não é Não, o foco obviamente são as mulheres. Então a gente quer que o nosso público se sinta à vontade, se sinta tranquilo Seguro. e seguro, Seguras. né? Desde o momento em que você pisa no shopping, né, que você tem um estacionamento coberto, que você tem um estacionamento com câmeras de segurança, né? Você tem um acesso facilitado para o restaurante. No momento que você entra lá e você é acolhido pelas nossas recepcionistas, pelas nossas hostas, que você é atendido com respeito, né, e cordialidade pelo nosso garçom, pelos nossos maîtres, né? Até o momento que você sai de lá, tudo é pensado em proporcionar para você uma experiência. Né? Então, nós, de posse, né, da doutora Giliari até gentilmente emprestou para a gente o bloco de anotações que ela fez, a apresentação, o material todo. E nós, como proprietários de restaurantes, né, atuando no segmento de restaurante, nós realizamos a capacitação dos nossos colaboradores. Toda a nossa equipe de atendimento, então, recebeu o treinamento. Agora, Ana, você comentou, né, quando chegou no treinamento, quem às vezes... é um treinamento, né? Vem o Ministério Público, Polícia Judiciária Civil. É um assunto, né, que a gente sabe, né? Enfrentamento à violência doméstica, gera talvez ali uma preocupação. E aí, quando vocês chegam ali, né, no restaurante, na equipe, nos colaboradores, como que foi isso, né? Porque a gente sabe que são assuntos que exigem uma sensibilidade, são assuntos delicados, às vezes envolve pessoas de um círculo familiar, enfim. Sim. São muitas as situações. Sim. Então, lá no Brasil, como a gente já tem esse hábito, né, de realizar capacitações, realizar treinamentos desde a abertura do restaurante, então, periodicamente a gente faz, né, como as que eu citei anteriormente. Então, para eles foi muito tranquilo. Nossa equipe de atendimento também é uma equipe formada por pessoas que são pais de família, que são casados. Então, assim, eles tiveram uma percepção acolhedora, né, em relação ao protocolo. Eles têm a consciência. Então, já parte, a diferença já é isso, né? Eles já têm a consciência. Que é um assunto dos homens também, sim, né? Sim, não, mas eles se mostraram... solícitos receptivos em relação a essa vulnerabilidade feminina, que é histórica, né? Que é um fato na nossa sociedade, né? Nós, mulheres, somos vulneráveis, principalmente em situações em que a gente está um pouco mais à vontade, consome alguma coisa, né, ou mais de bebida alcoólica, né? Afinal, somos livres para fazê-lo. E aí eles entenderam qual que é a parcela de responsabilidade deles em relação a isso. Não é simplesmente você ver uma situação de constrangimento ou de ameaça, de importunação acontecer e você deixar aquilo lá, fingir que não é com você, não. Lá nós somos comprometidos com a experiência, a boa experiência do cliente e com essa questão da responsabilidade também que a gente tem, né? Porque até mesmo, acho que o Fernando ia falar só, traçar esse fio, quando a gente fala nas situações de violência, né, enfim, constrangimento, assédio, muitas vezes a gente presencia, eu já presenciei, acredito que, né, quem nunca presenciou até passou por situações, e às vezes a gente fica assim, como agir?
E aí vem justamente o protocolo e todo Sim. esse trabalho para que a gente saiba como agir. No caso do restaurante, né? Todos que estão ali envolvidos. Exato. E- Eu queria só contribuir com uma questão. Eu falei que a gente tem mais de 70 colaboradores e a grande maioria, mais de 60%, são mulheres, né? Então, muitas até avós. E nosso público principal, milhares de clientes que a gente recebe por mês, os tomadores de decisão hoje, para quem vai em restaurante igual os nossos, a gente tem espaço kids, oferece um certo conforto, é um público feminino. Então, a mãe decide. Mas, muitas vezes acontece, como a Carol falou, a doutora Ana falou, né? Carol é minha esposa, e de as pessoas exagerarem um pouco em bebida alcoólica e tal. E eu acho que essa conduta, né, junto do Ministério Público com a Brasel, ela é muito importante para o segmento. Isso traz um impacto para o segmento, porque nós vivenciamos todos os dias isso, né? Essa é a nossa rotina. E o nosso intuito sempre é receber bem. Quando se fala de atendimento, ele é algo muito impalpável, né? Eu falo lá dentro assim, que eu como cozinheiro, tudo que a gente faz já está morto, né? Então eu posso medir, pesar, interferir. O que a equipe de atendimento faz é impalpável. Então, como você falou, se a gente não toca nesse assunto, não entra em discussão com eles, escuta a equipe, a experiência que eles têm e não traz isso para as nossas discussões internas, para as nossas relações de feedback, isso fica velado e muitas vezes a equipe não sabe agir numa situação dessa. Então, isso é muito importante. Então, não é só dar o treinamento, é a gente trazer isso semanalmente como uma lembrança para que essa sensibilidade, exatamente, para que essa sensibilidade do bem-estar da família aconteça de maneira permanente, né? Então, a gente chama num contexto geral, ele está dentro da hospitalidade. Então, só para contribuir, assim, que essa leitura do público para o nosso negócio, ele é muito importante. Eu acho que, não que um bar sofra mais, né? Mas eu acho que esse caminho que a Brasel está fazendo, até desafio vocês a convidarem algum dono de boteco, né? Para trazer aí a opinião dele, a percepção dele. Mas a gente acontece de muitas pessoas ficarem até tarde da noite e tal. Sim, nós vamos ter, inclusive, aqui nos próximos dias, proprietários de bares que vão vir também falar como isso acontece na prática. Porque eu acho que a sociedade... Ficam essas perguntas, mas será que isso acontece mesmo lá? Né? Vem ali e fala, mas será que realmente está acontecendo? Porque, inclusive, existe um selo, uma certificação ali do estabelecimento que adotou e que está colocando em prática. Sim, inclusive no Brasido, né? Assim que a gente saiu do treinamento da Brasel, nós fizemos, né, na semana subsequente já a capacitação, o treinamento com com a nossa equipe de atendimento, né, que é a equipe que está lá na frente, né, atendendo e de fato percebendo tudo o que está acontecendo dentro do salão do Brasido. E aí nós apresentamos para eles o selo, né? Falamos, esse é o selo. Então, se você perceber que a mulher está se sentindo, né, ameaçada, importunada, então existe um protocolo, existem medidas que precisam ser adotadas, né? Ela precisa ser afastada, ela precisa ser informada, ela precisa receber atendimento e orientação, né? Não aconteceu ainda, mas nossa equipe está orientada a acompanhar, inclusive no carro. A senhora deseja sair? Deseja que eu acompanhe a senhora até o veículo da senhora? Deseja que a gente chame alguém para vir aqui buscá-la? Né? Inclusive, até saiu uma brincadeira lá na hora que eu estava falando e perguntando para eles quais são os direitos das mulheres. Aí os garçons falaram, isso, ai. Porque é atendida, informada, afastada, acompanhada, né? Então, assim, foi muito interativo, foi muito bacana a forma como a gente tratou isso dentro do Brasido, né? E a gente sente que, de fato, a equipe entendeu e irá atender a todas que precisarem, caso algum dia isso venha a acontecer dentro do nosso estabelecimento. Nunca aconteceu, né? Mas eles são muito atentos, né? Por ser um perfil de atendentes que são casados, né? Que têm famílias, têm filhos. Tem essa preocupação também. Eles têm essa preocupação. E como o Fernando falou, não é um restaurante, né? Então, o nosso ambiente ele é bastante familiar, mas também a gente recebe
grupo de Casais, mulheres, comemoração. amigos, né, que estão num happy hour. A gente tem um happy hour, inclusive, às 17 horas. Convidamos a todos para participarem do nosso rap também. Pode fazer propaganda aqui. E lá vocês vão ser bem atendidos e bem, e bem orientados, né? A nossa equipe está orientada em relação a esse protocolo para, de fato, fazer a diferença e cumprir o que a lei determina. É muito bacana, né? A gente, quando está do outro lado, saber, né, que nós, enfim, como mulher aqui nesse espaço de fala, de a gente saber que existem lugares que estão preocupados e que a gente pode, né, ter esse apoio todo se passar por alguma situação Sim. ou ver alguém passar por uma situação, porque às vezes a gente inclusive, eu não sei se vai mostrar, mas o selo, que é esse aqui, ó, se a câmera consegue aproximar, selo, exato. ele está em todos os toaletes, em todos os banheiros do Brasil. O Ministério Público, em parceria, fez. Sim, e lá tem, né, a informação, né, do número que você pode ligar. E, para além disso, você, mulher, que vai ao Brasil, pode contar com a nossa equipe de atendimento, né, para informar alguma situação, que lá você vai ser orientada, instruída, acompanhada, afastada e vai ser adotada todas as medidas para sua proteção e para que você tenha, de fato, desfrute, de fato, de um local sem ter essa preocupação em ter alguém te importunando. Que acho que é o principal. Sim, né? principal. E para quem quer saber mais sobre o protocolo, sobre tudo que a gente está falando aqui, pode acessar o nosso site, o site do Ministério Público. A gente tem muita informação, tem os canais, né, para você denunciar, para você buscar orientação, enfim, todos esses meios, né, para a gente também estar bem informada, saber, né, o que a gente pode fazer e a quem recorrer. Então você pode acessar o nosso site, que é o www.mpmt.mp.br. Eu estou recebendo aqui os empresários, o Fernando Mack e a Ana Carolina Mack, do Brasil do Restaurante. A gente está falando sobre aquilo que passa do que a gente, quando vê para a iniciativa privada uma empresa, que é a questão financeira. A gente está falando de um comprometimento ambiental, sociocultural, Sim. um comprometimento com as pessoas, com o futuro, com o todo. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente também tem um outro viés aí que é muito importante e essencial, que é o respeito à diversidade e à inclusão. E aí, isso também está na pauta do Brasil, essas Muito, questões, sim. essas áreas. Muito. Sim. Nós, dentro de uma pauta ESG, né, que fala sobre questões ambientais, questões sociais, questões de governança, a questão social também ela é abraçada pelo Brasil, né? Nós tivemos já diversas pessoas que temos, né, diversas pessoas dentro da nossa equipe que têm suas particularidades e todas são respeitadas. Eu atuo em conjunto com o RH da nossa empresa em relação a situações que fogem ao respeito, né? E a gente sempre conversa, chama, orienta, educa, instrui, né, sobre essas questões. E tem também a questão que o Fernando acho que vai falar um pouquinho mais, que é do autismo. Isso? Independente do autismo, de qualquer tipo de condição das pessoas, tem alguns valores que são importantes para nós, não só como empresário, que estamos empreendendo, que estamos empregando e que estamos ajudando na mudança social de um grupo de pessoas que sonham também, né? Então, é muito legal ver alguns meninos. A gente está com quase 2 anos de empresa aberta, o projeto começou em 2021, mas alguns meninos que já pularam 2, 3, 4 cargos, né? Se tornaram líderes, essa transformação social. Daqui a pouco, se eles quiserem crescer com a gente, legal. Se eles quiserem montar o restaurante deles, é legal. A gente sonha junto com eles, né? Mas, assim, eu sempre falo que muitas das empresas colocam o cliente em primeiro lugar, né? O cliente também é uma pessoa. E a gente coloca todos em primeiro lugar. Quero dizer o seguinte, não adianta a gente sorrir para cliente e internamente nós não nos relacionarmos bem. Quando se fala de autismo, né, que eu acho que é uma pauta hoje, ela é até muito conflitiva, porque existem muitos preconceitos ainda. E desinformação. Isso. Eu queria começar contando um caso que aconteceu agora nesse sábado.
uma cliente me chamou na mesa, eu gosto muito de circular a mesa aí como chefe, né? Eu vou lá dar uma volta, pergunto se o prato estava bom, se o atendimento estava bom. Acho que é um dos nossos controles de qualidade. E eu sempre brinco assim que elogio é para a equipe e a crítica é para mim, pode falar. E a cliente me chamou, pediu para eu ir na mesa, começou a falar da comida. E aí ela, terminando, eu falei, obrigado, tal, enfim. Aí ela falou assim, olha, eu queria também ressaltar que o meu filho, ele adora vir aqui. Ele gosta muito de vir aqui, ele se sente bem aqui. E meu filho é autista, ela falou isso. Quando ela falou isso é uma situação que eu estou contando um caso agora, mas acontece rotineiramente conosco. Tem muitos autistas, por exemplo, que têm problema com barulho, com local fechado e tal, mas a grande maioria, né? Então, aí nós temos um filho autista, que ele tem 7 anos, o João Pedro, a gente descobriu tem 2 anos. Eu também sou autista, descobri esse ano. Mas não é por isso, né? Então, faz parte do nosso dia a dia. As meninas recebem treinamento, então a gente já convidou alguns profissionais de fora para dar treinamento. Acontece casos das meninas saberem ou identificarem muitas vezes algum tipo de... porque a gente não pergunta, seu filho é autista. A gente não, a pessoa está lá, não importa se ele é autista, tem síndrome de Down, para a gente não importa. A gente vai sempre cuidar da criança. Mas tem casos que muitas vezes elas mesmas percebem e muitas vezes o pai não desconfia. Porque o pior que tem, isso aí vai uma dica que eu digo, que eu falo com conhecimento de causa, é a pessoa ter vergonha ou não ir atrás, não ter entendimento, né? Eu estava com o meu cunhado que é médico. Quando meu filho tinha 1 ano, eu falei, o João é autista, ele tem alguma coisa diferente. Porque quem é pai sabe que a gente se vê nos filhos, né? E meu cunhado é médico, a professora, várias pessoas que são da área de saúde negaram. Com 5 anos a gente teve o diagnóstico dele, certo? E eu estava com o João, meu cunhado que é médico agora, e ele também foi uma das pessoas que negou. Eu falei, João, aí ele falou, o que um autista sente? Eu falei, eu agora com 46 anos de idade que eu vou fazer esse mês, eu tenho consciência que aquele brilho do celular está me atrapalhando, esse barulho está me atrapalhando, várias coisas estão me incomodando, mas eu tenho consciência hoje. Uma criança autista, ela sente tudo isso 1000 vezes mais. Se a gente não tiver um cuidado maior... Exatamente, porque ela não consegue se regular. Então, teria que trazer uma psicóloga, alguém para falar tecnicamente. Eu estou falando que o nosso restaurante se preocupa com o bem-estar das pessoas. E que isso é reconhecido pelas mães, né? Então elas acham que... Por que o filho dela sente bem lá dentro? Porque a gente tem todo o cuidado do mundo para fazer com que a criança está em crise, a criança está tendo algum problema, muitas vezes a gente tem que conectar os pais. E algumas ações que elas são treinadas para isso. Não só porque a gente tem um filho autista, mas porque quando a gente fala de hospitalidade, a hospitalidade ela vai além do bom atendimento. Ela vai no cuidado realmente com as pessoas. A gente entender o que as pessoas estão passando. Tem pais que têm filho autista que preferem sentar lá fora por conta do barulho. Sim. E é muito bacana, interessante, porque a gente já vê, né, estabelecimentos que vêm pensando na sua estrutura, em todo o seu funcionamento, para receber e acolher e fazer com que todos, famílias atípicas, nas diversas condições, sintam-se bem, né, com essa hospitalidade e acolhidos. Então, pensa-se em tudo, como, né, a Fernanda colocou, na questão do som, na questão do espaço, de luz, né, de atender, às vezes, um pedido, estar atento, ouvir, saber escutar e acolher. E aí, outro ponto que eu gostaria aqui de trazer, também o Fernando deixou aqui, abriu essa janela, a gente só consegue incluir verdadeiramente, respeitar essa diferença quando a gente conhece, quando a gente sabe. Então, se a gente não trazer isso para o ambiente, falar, ter esse treinamento constante, o Ministério Público tem feito muitos eventos para falar, para discutir, para debater com especialistas, com pais, com famílias, com as pessoas com TEA, com o transtorno do espectro autista, para falar ali, né? Então, a gente acaba dificultando tudo, né? Trazer informação. E isso, então, é realidade também no Brasil em relação a treinamentos, no dia a dia. Sim. Eu só me lembrei agora, eu sei que a pauta é autismo, mas eu me lembrei de uma situação envolvendo sensibilidade alimentar, alergia e intolerância, né? Sim. Porque no Brasil também nós nos preocupamos também com isso, né? E foi um ensinamento que Deus nos deu através do nosso filho também.
Porque com 5 meses nós descobrimos que o João, esse que está dentro do espectro, né, autista, ele tinha... É muito difícil, assim, para as pessoas entenderem um autista não ter algum outro tipo de comorbidade. Exatamente. Ou TDAH, ou alguma alergia alimentar. Isso é Alergia muito raro. alimentar, isso. Uhum. E aí, quando a gente descobriu que o João tinha intolerância... ele não era intolerante. Leite. Não, Ele era alérgico a leite. caseína. Alérgico. Ele era alérgico. E o Fernando, ele foi sendo trabalhado, ele como chefe de cozinha, ele foi sendo trabalhado também nessa parte da intolerância e da alergia alimentar. Então, hoje, quando nós recebemos clientes no Brasil que falam, vocês têm algum prato para intolerante ou para alérgico? Eu falo, você veio no lugar certo. Porque nós temos toda essa consciência e nós fazemos questão de passar isso também para os nossos colaboradores, para os nossos cozinheiros e educar também em relação a essa pauta, né? Porque uma coisa é intolerância, outra coisa é alergia, são coisas distintas, né? Uma nutricionista vai poder falar nessa diversidade melhor também, né? É E diverso isso, em relação o à Fernando alimentação também foi trabalhado nessa parte, nessa sensibilidade em relação a isso também. Assim, o nosso público é o reflexo total da nossa sociedade, né? Então, muitas vezes a gente erra, a gente contesta, a gente não conseguir atender algo muito raro, mas a gente está sempre aberto a ouvir e tentar atender qualquer tipo de demanda. Já atendemos até celíacos, pessoas que não podem ter contato com glúten, enfim, né? Tem, obviamente, empresas que são especializadas nisso, mas eu brinco que os nossos filhos, tanto o João quanto a Maria, eles nos ensinaram muito, e eu falo que eu virei um chefe, um cozinheiro um pouco mais humano, né? De entender que o diferente, na verdade, não é diferente. É o olhar das pessoas, né? Então, ontem tinha um menino lá no restaurante que ele tem síndrome de Down e, assim, eu até brinquei com ele. Eu falei, eu vou contratar você para vir atender aqui no Brasil, porque de um sorriso, de uma alegria, né? E ele adora o Brasil, assim, essas pessoas, normalmente, eles são super fiéis, né? Então, exatamente. Pra gente isso a gente sabe que a gente está cumprindo nossa missão, não só com as pessoas que trabalham e estão junto conosco e com as pessoas com que a gente se propõe a fazer, né? Que não é faturar, ganhar dinheiro, isso é inconsequência de um bom trabalho. Deus vai ajudar e a gente sempre vai prosperar. A gente está lá para cuidar de pessoas, essa é a nossa principal missão. É um propósito, né? Esse é o nosso propósito de fato. Nossa, olha só, eu acabei olhando aqui, olha, falamos e a gente poderia continuar aqui, né, falando, porque são assuntos que fazem parte, né? A gente está o tempo todo e essas situações que a gente trouxe aqui para falar faz parte do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso círculo de amigos. Então a gente está inserido e a gente e eu falo isso de ver né, quem tem filhos, né, os pais, a preocupação, né, de ter esses espaços que tem essa sensibilidade, que tem esse acolhimento. Então, maravilhoso ver vocês. E dizer, né, agradecer pela essa parceria também com o Ministério Público por esse projeto, que é justamente vir aqui e dialogar com a sociedade sobre esses temas. Né? Perfeito. Falar o que está sendo feito para que a sociedade tenha acesso a essas informações e possa participar. Né? Então, nossos agradecimentos, né, ao Fernando, à Ana Carolina. Não, primeiro, assim, eu queria agradecer mais uma vez o Ministério Público, que além de frequentarem o Brasil, nós somos parceiros. Queria agradecer todo o nosso time, né, porque a gente está aqui em nome de mais de 70 famílias. Eles que são o nosso motivo, né, de sair de casa e querer fazer alguma coisa, de melhorar as pessoas, melhorar a sociedade através do nosso trabalho. E agradecer mesmo, porque essa é uma pauta que poderia ser uma pauta já corretiva, não. Esse trabalho preventivo, ele é fundamental. Acredito que vai reverberar daqui para frente, a gente vai evitar muitos problemas, né, na segurança da mulher, na segurança das pessoas, né, das crianças, né, que são nosso futuro aí, né? Então, é isso. Obrigado. Obrigada, Fernando, Ana Carolina. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Todos os dias, até o dia 13, na outra semana, de segunda a sexta, nós estaremos aqui no Estúdio Bolha, do Shopping Estação, apresentando aí esses temas para você que nos acompanha
através do nosso canal no YouTube, temas que fazem parte do nosso dia a dia, para que você fique bem informado nesse diálogo com a sociedade. Agradecer a você que esteve conosco, né, nessa transmissão aqui online, a toda a equipe que está aqui, né, nos bastidores aqui com a gente, tornando esse momento possível. Também a nossa subprocuradora-geral de Justiça Administrativa, a doutora Claire Vogel Dutra, que está coordenando toda essa ação. Então, voltamos amanhã, 17 horas. Fique ligado, acompanhe. E essa é a nossa série especial Parceria Responsável. Até amanhã.